Ainda com a minha esposa, ele está orando também. Bom dia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor Marcos. Amém. Que o Espírito Santo, nessa noite, possa conduzi-lo. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós apresentamos o Teu Filho, Pai. Oh, que o Senhor possa, nessa noite, Pai, conduzi-lo, Pai, para que Ele entregue a mensagem que está no Teu coração, para o Teu povo que está reunido aqui nesta noite, Pai. Nós estamos Te adorando, engrandecendo o Teu nome, mas, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz através do Teu Filho, Senhor. Fala conosco de maneira singular, como o Senhor conhece o coração de cada um aqui presente, Pai. Usa a vida do Teu Filho, do Teu servo, Pai, que está aqui, Pai, para ouvir a Tua voz e transmitir a mensagem aos nossos corações. Senhor, que Ele diminua e o Senhor cresça. Meu Deus, usa a vida dele poderosamente, derrama os Teus dons na vida dele nessa noite, que ele seja cheio do Teu poder. Meu Deus, que ele confirme, Pai, que o Senhor confirme todas as palavras que saírem da boca dele, meu Pai. Que nesta noite cada um de nós saiamos, Pai, revigorado, fortalecido, renovado, Pai, cheio da Tua paz e da Tua alegria, pois cremos, Pai, que o Senhor está agindo poderosamente nesta noite e continuará a agir. Pai, abençoa a vida do Marco, Pai, que ele seja poderosamente usado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o barulho. A mulher mais linda dessa igreja. A mais alta também. Amém, os irmãos, vão tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é Santa Ceia, muito especial, é verdade, irmãos? Mas eu senti a necessidade de trazer uma mensagem aqui. O Espírito Santo tocou no meu coração. E quem me segue, né? Quem me segue, o meu genro, minha filha, a Ana, já escutaram eu pregar muito essa mensagem. Porque eu vejo que essa mensagem é uma mensagem que mudou minha vida, irmãos. Quando eu fui para o acampamento bíblico em 99, a igreja do pastor Júnior era uma igreja pequenininha também. E o pastor pregava muito essa mensagem. Ele repetia assim essa mensagem muitas vezes. A importância da repetição é muito bom porque a gente acaba gravando na cabeça. Você pode ver que até os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são repetição. Paulo repete também alguns versículos de que está escrito em Deuteronômio. Jesus, quando ele está lá em Mateus 4, quando ele está no deserto, quando o diabo vem tentar ele, Jesus também repete palavras que estavam no Antigo Testamento. Então, entenda que a Bíblia é um livro de repetição. Até a gente, quando era pequeno, quantas vezes a mãe falava a mesma coisa e a gente continua fazendo a mesma coisa errada? Sim ou não? Todo mundo foi criança que sabe como é que funciona, né? A mãe fala, filho, não faz isso, vai lá e faz. Quebra a cara, vai lá e faz de novo. A mãe fala, não faz isso, vai. Até que chega uma hora que o filho, né, tanto levar paulada na cabeça, acaba aprendendo. Mas que nós não venhamos aprender no sofrimento. Nós possamos aprender através das Escrituras. Amém, meus irmãos? A Escritura, ela vem para nos ensinar, para a gente não sofrer. A palavra vem nos ensinar para que a gente não possa tomar decisão errada hoje, para a gente não sofrer amanhã. Amém, meus irmãos? Amém. Quando Jesus diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Então a palavra, ela vem para livrar nós do sofrimento e da condenação eterna. Não é verdade, irmãos? A palavra não vem para te matar. A palavra vem para te advertir, para me advertir, para abrir os meus olhos, para abrir meu entendimento.
para que eu tenha uma vida abençoada. Porque muitas vezes a gente paga um preço por alguma coisa hoje, por alguma decisão que a gente tomou lá atrás, por falta de entendimento, por falta de instrução, sim ou não? Então todo homem e toda mulher precisa ser instruído, para que ele não venha sofrer amanhã. Amém? E esse capítulo aqui, 37 de Jeremias, desculpa, esse 37 de Ezequiel, vai falar exatamente sobre o poder, tá? Ezequiel 37, sobre o poder da palavra. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque ela pode trazer bênção na nossa vida e pode trazer maldição, desgraça, choro, tristeza, sim ou não? O próprio Deus nos ensina no Gênesis capítulo 1, o poder da palavra. Pô, pastor, mas Deus é Deus. Deus fez tudo que hoje a gente vê foi feito que jeito, irmãos? Como foi criado? Pelo poder da palavra. Sim ou não? Tiago capítulo 3, o Tiago fala do poder da nossa língua, que é o nome contido, cheio de pessoa imortal, com ela bendizemos a Deus, amaldiçoamos os homens. Ele diz que com o poder da nossa língua, nós podemos mudar o curso da nossa história. Com o poder da nossa língua, nós podemos mudar o curso da nossa igreja, dos nossos filhos, da nossa família, da nossa cidade. Irmãos, o poder da palavra é algo muito extraordinário. E aqui no capítulo 37, o Senhor vai nos ensinar a profetizar. O que é profetizar, pastor? É verbalizar aquilo que você quer que aconteça amanhã. Amém? Porque tem coisa que você sonha, porque você não sonha para o passado já foi. Você sonha para o futuro, sim ou não? Tem coisa que a gente sonha, só que com as nossas forças a gente não vai conseguir. Com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade humana a gente não vai conseguir. Mas se nós profetizarmos, oh aleluia, se nós abrirmos a nossa boca, meus irmãos, e declarar a palavra de Deus, meu irmão, Deus vai mudar o rumo da tua família, Deus vai mudar o rumo dessa igreja, Deus vai mudar o rumo da tua história. Marcos 11:23, o próprio Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, e disserdes a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que você disse, assim acontecerá. Jesus nos ensinando sobre o poder da palavra. Por isso que o cristão, o crente, meus irmãos, ele precisa se alimentar da palavra. Aleluia. Você não pode simplesmente se satisfazer com a palavra que é ministrada aqui na igreja. Você tem que sair daqui hoje do culto, meu irmão, e pôr na tua cabeça: eu preciso ler a Bíblia amanhã, eu preciso meditar na Bíblia depois da manhã, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E toda a palavra que sai da boca de Deus está contida neste livro, está nas Escrituras. A Bíblia, meus irmãos, é o nosso manual de instrução, regra de fé e conduta cristã. Você compra um liquidificador, vem o manual de instrução. Você compra qualquer eletrodoméstico, um carro ou o que seja, vem o manual de instrução. Se você vai fazer uma casa, tem que contratar um engenheiro, porque ele vai fazer a planta. Aquela planta é o manual de instrução para você fazer a casa certinho, para que depois de pronta ela não venha rachar e venha cair na tua cabeça. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, em Lucas 6:46, ele diz: por que me chama Senhor, Senhor, e Senhor, e se não faz o que eu mando?
Pois todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, eu mostrarei a quem é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, bateu com ímpeto contra aquela casa, mas não pode derrubar aquela casa porque estava construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, bateu com ímpeto contra aquela casa e foi grande a sua ruína. Então a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério tem que estar alicerçado na rocha, na palavra, em Jesus, nas escrituras, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Então, se nós queremos ver as coisas acontecer, meus irmãos, as coisas boas, a gente tem que começar a abrir nossa boca e falar glória a Deus. Não sei se alguém que já trabalhou na roça. Eu já trabalhei muito na roça. Meu pai comprou sítio quando eu tinha 11 anos de idade. E trabalhei até há pouco tempo atrás. Meus irmãos, se você planta abóbora, a última vez que eu plantei abóbora, pastor Paulo, eu plantei uns 2 quilos de semente assim, ó. Um pacote mais ou menos assim, de semente. Eu colhi 3.000 caixas de abobrinha, de 20 quilos cada caixa. Depois teve muita abobrinha no mercado e eu parei de vender, não vendia mais. E a abobrinha foi madurando, foi crescendo. Eu vendi 4 toneladas de abóbora madura. Depois também não tinha mais como vender abóbora madura, encheu o mercado de abóbora madura. Eu acho que eu arei umas 4 toneladas de abóbora madura. Olha como é que é. Como que a colheita é muito maior do que a plantação. Assim é a nossa boca. Tudo aquilo que você fala vai gerar um fruto amanhã. Se você for uma pessoa de oração, se você todo dia, meus irmãos, tirar um tempo e começar a orar a palavra, e declarar a palavra sobre a tua vida, e declarar a palavra sobre os teus filhos, e declarar a palavra sobre a tua igreja, sobre essa cidade, meu irmão, Deus vai fazer um reboliço tão grande na tua vida. Aleluia. E aqui, vamos na palavra, irmão, senão hoje eu fico só aqui falando. Diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele me perguntou, Deus perguntou para Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Meus irmãos, essa palavra aqui é muito linda. Eu gosto muito de pregar ela porque essa palavra mudou minha história. Aleluia. Poderia até contar um pouco aqui do meu testemunho, mas quando Deus chega para Ezequiel e o Espírito Santo leva Ezequiel num vale de ossos secos, e esse vale de ossos secos nada mais era do que o povo de Israel. Esse povo, eles entram num período de escravidão. Eles foram levados para a Babilônia como escravos. E eles ficaram cativos lá 70 anos. E era um povo que já tinha vivido muitas experiências com Deus. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver. Quem já leu a Bíblia aqui, o livro de Êxodo, vai ver. Quando Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Os 10 sinais que Deus manifestou ali. Tirou aquele povo com mão forte, mão poderosa, e levou para o deserto. Chegou no deserto, estava de frente com o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho. Irmãos, aquele povo viveu assim, tantos sinais visíveis com os olhos que a gente tem. Foram um povo assim que realmente viveram, experimentaram, desfrutaram do poder sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que aquele povo ficou 40 anos no deserto. E ali, meus irmãos, eles foram gerando famílias.
40 anos, as crianças foram crescendo, foram casando. Vem aqui, Alana. Alana, vem aqui com o robô. Vem aqui com o robô. Só vem aqui. Sabia que você é linda? É porque você parece comigo. Irmãos, se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz que as crianças cresciam e as roupas cresciam junto com o corpo. Os pés da criança cresciam, a sandália crescia junto, as roupas não envelheciam, a sandália não envelhecia. Irmãos, aquele povo não tomava banho. Mas eu acredito, irmãos, que aquele povo andava chorando, andava cheiroso, cheiroso. Esse. Amém, irmão? Olha o cuidado de Deus com aquele povo, irmãos. Agora esse povo está passando um cativeiro. Agora esse povo, eles esquecem de tudo aquilo que Deus fez lá atrás. E eles começam, pastor Paulo, a morrer na fé. Então quando você estiver passando por luto, irmão, não perca a tua fé. Aleluia. Continua glorificando. Aleluia. Continua exaltando o nome do Senhor. Quando você estiver doente, vem para a igreja. Senhor, eu estou doente, mas mesmo assim eu vou te adorar, Senhor, porque o Senhor vai me curar, papai querido. Aleluia. Aleluia. Mas aquele povo morreu na fé. Depois você vai ver aqui que esse povo, aqui no verso 11 a Bíblia vai dizer: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Vendo, meus irmãos? Quando Deus olhava para aquele povo, Deus não via uma nação, Deus via um vale de ossos secos. Meu irmão, quem sabe você chegou aqui hoje, você está se sentindo um vale de osso seco. Você não tem mais esperança, você não tem mais fé, meu irmão. Não tem como Deus agir na tua vida. Você e eu, nós temos que nos levantar para Deus começar a agir. Aprenda uma coisa: o nosso Deus é todo poderoso. Todo poderoso. Mas Ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Ele não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Amém? Ele olha para você, vê você chorando, cabeça baixa, e vai continuar assim. Ele não vai fazer nada, porque Deus trabalha por meio da nossa fé. O que é fé, pastor? Fé é ação. Aleluia. É o crente em ação, orando. É o crente em ação, adorando. É o crente em ação, tocando seu instrumento, bem dizendo o nome do Senhor. Aleluia. O crente não pode parar. Você e eu não podemos parar. Irmãos, nós vamos ver aqui o livro de Ezequiel. Já no capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel tem uma experiência extraordinária com Deus. Ele vê roda, ele vê seres viventes, ele vê assim coisas lindas. E até o capítulo 37, Deus fala com Ezequiel de forma tremenda. Mas aqui no capítulo 37, eu percebi uma coisa: que apesar de Ezequiel ter toda essa experiência com Deus, o entendimento dele sobre o poder de Deus ainda é limitado. Por quê? Quando Deus fala assim: poderão viver esses ossos? O que ele fala? O Senhor sabe, tu sabes. Mas olha que coisa linda aqui, meus irmãos, nesse capítulo. Olha como você é importante para Deus. Olha como você é uma peça importante na história da igreja na terra. Entenda que você não é a obra do acaso. Você não nasceu por nascer. Talvez você olhe para a tua vida e diga: nossa, minha vida não tem sentido. Eu corro de um lado, eu corro para o outro, não dá nada certo. Eu faço um projeto, o projeto fale. Olha que eu penso que uma porta se abriu, a porta já está fechada. E você olha para você e diz: por que eu nasci? Eu acho que Deus não tem nada para mim. Você está enganado. Deus é todo poderoso. Mas Ele quer repartir o seu poder com você. Aqui no capítulo 37 nós vamos ver que quando Deus faz a pergunta para Ezequiel, Ezequiel responde com outra pergunta dizendo: só o Senhor que sabe. Deus Todo-Poderoso, irmãos, Ele podia falar: Ezequiel,
Senta aí e fica vendo o meu agir. Fica vendo, Ezequiel, como que eu sou poderoso. Né? Deus podia assoprar e levantar aquele povo, mas Deus fala: não, você vai profetizar e eu vou realizar. Você vai orar e eu vou fazer. Você vai cantar e eu vou derrubar a muralha. Você vai pegar a queixada de jumento, mas eu vou matar 1000 soldados. Você vai pegar, vai lançar pedra, mas quem vai matar o gigante vai ser eu. Aleluia. Glória a Deus, está vendo? Você não está aqui por acaso. Amém? Então continua. Não pare. Mesmo que você está vendo que não tem, parece que a tua vida não tem sentido, continua. Lá na frente você vai colher muitas vitórias, muitas bênçãos na tua vida. Deus aqui ele fala: Ezequiel, eu sou todo poderoso. Na verdade eu nem precisava de você, Ezequiel, mas eu te amo tanto que eu quero repartir o meu poder com você. E aqui no verso 4 nós vamos ver que Deus fala para ele. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos. Amém? Então você, meu irmão, você tem que profetizar sobre essa vida de escassez que você está vivendo. Você tem que profetizar sobre essa enfermidade na tua vida. Amém? Você tem que abrir tua boca, você tem que verbalizar diante de Deus aquilo que você deseja. Mateus 7,7, o Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca e encontra, o que bate e se abre. Se vós sendo mal saber dar vós com os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará as coisas que lhe pedirem. Lucas 18, quando Jesus fala da parábola do juiz iníquo, ele termina assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Então eu e você precisamos verbalizar, abrir a nossa boca. Amém? Deus é todo poderoso. Antes de sair uma palavra da tua boca, Deus conhece tudo. Salmo 139. Mas por que então que eu tenho que falar, pastor? Se Deus já sabe de tudo, você tem que exercer a tua fé. Deus trabalha por meio da nossa fé. Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que espera, a prova das coisas que não se vê. Foi pela fé, aleluia, que os antigos alcançaram o bom testemunho. Eu quero profetizar sobre essa igreja, que é pela fé, que o avivamento bíblico de Apóstolos de Caldas vai viver os seus milagres. Deus quer repartir com você o poder dele. Amém? A igreja tem poder. Os políticos têm poder. Mas eu quero declarar para vocês uma verdade: a maior autoridade na terra é a igreja. A igreja pode mudar a história de uma cidade. Amém? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul estava em miséria total. A Coreia do Sul estava vivendo uma escassez terrível, não tinha nada, tudo foi destruído. Presta atenção aqui, irmãos. Mas havia lá, pastor Paulo, um grupo de crentes que começaram a orar. Tinha um grupo de crentes lá pequenininho. Talvez você fale: a nossa igreja é menor de Poços de Caldas, mas vocês podem ser a maior se vocês começarem a orar. E aquele grupo de irmãos, olhando, começaram a orar. Em 2 décadas, a Coreia do Sul se tornou a 10ª maior potência mundial. E hoje é um dos países mais ricos do mundo, que tem as maiores igrejas evangélicas do mundo. Os crentes já têm o hábito de levantar às 5 horas da manhã para a igreja orar. Virou hábito. Sabe por que nós não vivemos um milagre? Sabe por que a nossa vida vai passando e é sempre a mesmice?
É porque nós somos preguiçosos. Nós não oramos. Nós só oramos quando está doendo. Nós só oramos quando a porta se fecha. Mas quando o negócio está bom, senta no sofá, estoura pipoca e vamos assistir um filme. A igreja tem que perseverar mais, perseverar todo dia, orar sem cessar em todo o tempo, com toda oração e súplica. Amém, meus irmãos? Em vez de reclamar, ora. Em vez de reclamar, profetiza. Glória a Deus. Amém? Oração. O que é oração? Em ação. Orar, ação. Quando você ora, você é criação. Amém? E já foi decidido, já foi. A ciência já fez o estudo, dizendo que em toda ação há uma reação. E no reino de Deus é a mesma coisa. A igreja age na terra e Deus reage no céu em favor da igreja. Aleluia. Em Mateus 16, Jesus diz para os apóstolos: o que vocês ligar na terra será ligado no céu. O que vocês concordar na terra será concordado no céu. Primeiro tem que acontecer um movimento aqui para o céu se movimentar em teu favor. Primeiro tem que ter uma atitude tua aqui para o céu ter atitude em teu favor. Olha para Daniel. Daniel fez um propósito, orar 21 dias. E ficou orando. No 21º dia o anjo Gabriel chegou. Ó, homem muito amado. Desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida. Mas quando eu desci para trazer a tua resposta, o príncipe da Pérsia, os demônios, os principados, as potestades, as hostes espirituais das maldades nas regiões celestiais, eles me impediram de descer, mas Deus enviou Miguel e seus anjos, que guerrearam contra o príncipe da Pérsia, que é Satanás, e eu desci para trazer a tua resposta. Aleluia. Então, meu irmão, não para de orar. Se você ler aqui o capítulo 37, você vai ver, presta atenção aqui, amém? Que essa palavra pode mudar a tua história. Bom, Ezequiel, aqui no verso 4 nós vamos ver que Ezequiel começou a profetizar. Deus poderia só com aquela palavra profética fazer assim, ó, já levantou a nação. Já aconteceu tudo uma vez. Mas não. Deus foi fazendo conforme Ezequiel foi profetizando. Deus foi dando um direcionamento para ele. Olha, agora você profetiza sobre os ossos. Aí no verso 7 agora Deus manda ele profetizar de outra maneira. No verso 9 Deus manda ele profetizar de outra maneira. No verso 10 Deus manda ele profetizar de outra maneira. No verso 12 Deus manda ele profetizar de outra maneira. O que isso quer dizer, pastor? Você tem que orar. E não fica perguntando: Deus, eu estou orando faz tempo, por que não está acontecendo nada? O negócio é de fé em fé. Aleluia. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que creu. Primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, porque o meu justo virá da fé. É de fé em fé. É de glória em glória. É de vitória em vitória. Se a igreja não se posicionar como igreja, irmão, nós não vamos ver milagre nunca. Amém? Então entenda esse capítulo 37. Deus poderia ter feito assim, ó. Pronto, Ezequiel, pode descansar. Já através de você já fiz o milagre, mas não. Deus foi. Ele fez uma coisa. Aí Deus, agora você faz isso. Aí ele foi lá, fez, agora você continua. Até no Gênesis 1. Deus sendo todo poderoso, Ele não podia ter criado tudo num dia só? Sim ou não? Mas Ele criou todas as coisas em quantos dias? 6 dias. Então não fique esperando as coisas acontecerem de uma hora para outra. As coisas de Deus não é conto de fada. Amém? As coisas de Deus é conto de fada. Isso é luta mesmo. É perseverança mesmo. Tem que ser determinado mesmo. Amém, meus irmãos? E Deus vai fazer um milagre na sua vida. E você vai viver o sobrenatural.
Vou contar só um testemunho, pastor. Olha, quando foi que eu tive a pedra no rim? É isso aí. Irmãos, eu fiquei 9 anos sozinho, orando para Deus me dar uma esposa linda, maravilhosa. E eu fiquei orando 9 anos. Até que chegou a abençoada da Ana. Irmãos, eu nunca tive uma crise de rim. Mas eu acho que eu fiquei assim tão, sei lá o que eu fiquei. Emocionado, né? Que Deus ouviu minha oração. Que me veio, comecei a ter crise de rim. Irmãos, pensa num homem que sofreu. Pensa. Sofri 10 dias tomando remédio para dilatar a uretra, ali o canal, né? Aí fiz a cirurgia, beleza, aí sarou. 22 de abril. Aí casei, benção. Aí passou o ano de 2023. Aí, nossa, me ajuda. Aí, meus irmãos, o médico falou assim: ó, você tem ainda pedra nos 2 rins. Eu tinha feito tomografia. Aí a gente casou tudo e a gente continuou orando. Mas Senhor, faz essas pedras subir, não quero mais sentir essas dores não. Aí beleza, o tempo foi passando. Aí numa madrugada começou a doer de novo. Ih, Ana, pedra no rim. Irmãos, eu cheguei no pronto-socorro, urrando, gritando, tanta dor. Essa brincadeira foi 15 dias, tomando Buscopan e trabalhando no sítio, carregando peso, mas orando todo dia, indo nos cultos, declarando que eu estava curado, e ungindo com óleo, a Ana e eu orando, mas todo dia aquela dor. Aí numa quinta-feira eu estava doendo, e lá tem, na quinta-feira eu estou no corredor dos milagres. Falei: Ana, irmãos, fazia mais de 2 anos que eu não pregava naquela igreja, a sede. E eu fui, aí eu sentei lá no altar, eu fui o primeiro a chegar na igreja, sentei no altar, fiquei ali cabeça baixa, doendo, e na minha cabeça: eu vou passar no corredor dos milagres, e eu vou sair daqui hoje curado. Aleluia. Irmãos, o pastor Júlio chegou, falou: Marco, você está arrumadinho hoje, hein? Eu casei e minha mulher deu uma ajeitada no meu guarda-roupa lá. Só benção. Você vai pregar hoje. E eu cabeça abaixo, não é possível. Mais de 2 anos que eu não prego aqui, justo hoje que eu estou com dor. Vou ter que pregar, mas eu vou pregar. Não falei nada para ele que eu estava com dor. E a dor continuou ali. Aí a hora que o pastor me chamou para pregar, a hora que eu peguei no microfone assim, ó, a dor subiu. Eu preguei 45 minutos, irmãos, e eu sentia um negócio que dava volta dentro do meu corpo aqui, ó, ficou assim, ó, na minha cintura. A dor foi embora, eu comecei a sentir um refrigério, um negócio gostoso. Eu não sabia se eu pregava, se eu dava glória, se eu chorava. E eu pregando ali sobre fé, sobre milagre, sobre vitória. E Jesus me curando, Jesus me curando. Aleluia. Aí eu falei: Jesus está me curando. Aí, acabei a mensagem, entreguei. Irmãos, é um negócio maluco, de louco mesmo. A gente não entende as coisas de Deus. Eu entreguei o microfone ao pastor Júlio. E a dor voltou. Foi só entregar. Quase que eu voltei, pastor, me dá esse microfone para levar para casa. Mas não, fiquei ali, irmãos. Fiquei quietinho, declarando: estou curado, Senhor. O Senhor me curou, Senhor. O Senhor me curou, Senhor. O Senhor me curou. Passei no corredor, a dor continuou, acabou o culto com a dor. Falei ao pastor Júlio no final do culto: pastor Júlio, aconteceu isso na hora que eu estava pregando, e eu fui curado. Eu vou fazer tomografia, eu vou trazer aqui, eu vou falar, eu vou dar meu testemunho, pastor, eu fui curado. Irmãos, eu fui para casa com dor. Chegou em casa, tomei Buscopan, orei, repreendi, deitei, levantei 3 horas da manhã com dor de novo. Senhor, misericórdia. Fiz outra oração, a Ana levantou comigo, me ungi com óleo aqui. Deitei, levantei, curado, aleluia. Aí vamos à prova, né? Vamos tirar outra tomografia. Os irmãos já sabem o resultado, né? As pedras subiram. Glória a Deus. Então, meus irmãos, declaro: eu estou curado. Declaro: eu sou próspero, eu sou abençoado, os meus filhos são bênção, meu marido é bênção, eu sou abençoado, eu sou rico, essa igreja é uma bênção, essa igreja vai crescer, seremos uma multidão nessa cidade, aleluia! Vamos construir um grande templo nessa cidade. O pastor Paulo, sua esposa, será pai, mãe de multidões aqui, eles vão ganhar uma multidão de
esse casal não vai cantar mais sozinho aqui. Deus vai dar um grande ministério de louvor. Começa a profetizar, começa a trazer existência. Aleluia, aleluia. Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui pastor de Casa Branca 8 anos. Começamos lá na casa de uma irmã. E a gente foi. A gente ficou lá 8 anos. Eu entreguei a igreja com quase 100 membros. Ministério de louvor, uma igreja muito abençoada. Estava até já fazendo os projetos para comprar terreno e construir. Aconteceu umas coisas na minha vida, tal, né, uns ventos, umas ventas, uma tempestade. E eu tive que deixar a igreja. Voltei para Rio Pardo. Fui para o fundo do poço, entrei em depressão. Minha coluna travou. Irmãos, você vê um bonito assim, ó, charmoso, né? Cabelo assim, jogado para trás. Estou profetizando, irmão. Deixa eu profetizar sobre a minha vida, amém? Irmão, você não sabe a luta que eu passei. Eu emagreci, fiquei só um pó. Mas eu estava na igreja orando. Eu estava pregando. Eu estava declarando vitória. Eita glória! Jesus me curou da depressão. Curou minha coluna. Restaurou minha vida emocional, me deu uma esposa maravilhosa que me ajuda na igreja. Ela não pregava, eu falei, você vai pregar? Sim, já está pregando. Veio lá de Guarulhos, irmãos. Glória a Deus. Sabe o mais lindo disso aí, pastor? Come na minha mão. Aleluia. Brincadeira. Uma benção. Irmãos, Deus tem feito tanto milagre na minha vida. É porque eu nunca parei. Não é que eu sou melhor do que vocês. Eu nunca parei, eu sempre estou lá fazendo. Doente ou não, eu estava pregando, dizendo que Jesus cura. Na escassez ou não, eu estava lá dizendo que Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, da multiplicação, da restituição. Então é isso, irmãos, é seguir em frente. Tem um obstáculo, passa por cima. Amém? O mar está revolto, se o mar não se abrir, eu vou passar por cima. E vai, meus irmãos, de fé em fé. Amém? E estou parando por aqui, pastor. Minha mulher já está dando sinal ali. Amém. Então vamos ministrar então, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor, então põe essa mesinha um pouquinho para frente, vamos ficar nós dois aqui. Amém. Amém, irmãos? Cadê o diabo? Pega então o pão. Não sei como é que vocês fazem, mas já que ele me deu liberdade. Aleluia. Nós vamos consagrar, fazer do meu jeito aqui, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. O pastor me deu liberdade. Vamos consagrar então, irmãos? Fica de pé.